Livro de João, capítulo 16, versículo 7 a o 13. E diz assim a palavra de Deus: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. O juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos repetir o versículo 8, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Não pode se sentar. Amém. Glórias a Jesus. E Aleluia, glórias ao Jesus. Espírito Santo de Glória a Deus. que vai falar hoje na terra dos viventes. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Deus está em nosso meio. E Ele vai falar que Ele é uma palavra que muitos não querem mais falar. Outros até dizem que não há mais importância nesse tempo de tecnologia avançada. E outros até relatam dizendo que não dá muito lucro. Mas a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. Eu posso mudar meu comportamento e me mundanizar. Eu posso mudar a minha vida e querer aceitar o que o mundo oferece. Eu posso me retirar daqui e ir para outro lugar. Mas a palavra de Deus, o comportamento dela é um só. A palavra de Deus, ela não se retira da sua realidade da verdade. A palavra de Deus, ainda que mude daqui para algum outro lugar, ela vai sempre continuar sendo a palavra da verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pecado, juízo e justiça. Não se ouve mais falar sobre isso. A mensagem é só de autoajuda. Venha como estás e queira ficar como quiser ficar. Glórias a Deus. Mas analisando a Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo ainda está fazendo a obra. O Espírito Santo quer guiar todos no caminho da verdade. Só que para o Espírito Santo fazer essa obra, você tem que aceitar, você tem que querer,
16, do versículo 7 ao 13. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai transformar. É o Espírito Santo que vem com fogo. Glórias a Deus. Porque muita gente não fala mais de pecado, juízo e justiça. Primeiro, se a pessoa estiver enquadrada na palavra, a pessoa não vai querer falar. Aleluia. Segundo, se a pessoa for medroso, também não vai querer falar. Terceiro, muitos só estão preocupados com o que entra financeiramente na igreja, não com a salvação das pessoas. Aleluia. Porque se você quer conhecer verdadeiramente o pastor verdadeiro, o obreiro verdadeiro, é só aqueles que estão ensinando ainda a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu estarei pregando por esses dias um tema de mensagem. Vai ser um tema de mensagem muito forte. Claro que a de hoje não vai deixar de ser. O tema de mensagem é: pergunte ao seu pastor se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Porque não adianta você viver nessa vida. O tempo passa, o tempo voa, a idade vai se chegando, daqui a pouquinho você está ali caindo aos pedaços, velho, e você não sabe para onde está indo. Se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Aleluia! Por esses dias estarei pregando uma mensagem aqui com o tema: pergunte ao seu pastor. Mas o tema de hoje não é esse. O tema é pecado, juízo e justiça. Você está fazendo verdadeiramente a vontade de Deus ou a vontade do mundo? A vontade de Deus ou a vontade do diabo? A vontade de Deus ou a vontade da tua carne? Porque a Bíblia diz que quem estiver em pecado, em conformidade com este mundo, não herdará o reino dos céus. Aleluia! Não adianta, irmão, querer inventar jeitinho para poder entrar no céu. No céu não tem jeitinho. Se não for conforme está escrito e lavado e remido no sangue do Cordeiro, nunca herdarei o reino dos céus. Você vai herdar o inferno. Aleluia! Só que aqui no versículo 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Glórias a Deus. Jesus subiu aos céus. Quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce à terra. Quando o Espírito Santo desce à terra, ele desce com uma única missão: convencer o homem, a mulher, a criança e o ancião do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Do Gênesis ao Apocalipse, são inúmeras as passagens bíblicas que falam sobre os pecados que vai impedir a muita gente de herdar o reino dos céus. Hoje estão criando jeitinho para tudo, irmão. As campanhas hoje não é mais campanha da verdade, é campanha da porta larga, campanha da avenida escoltada, campanha disso e aquilo outro, e a campanha da verdade, da palavra de Deus, não se sai mais de muitos lados. Aleluia! Graças a Deus que eu aprendi uma coisa, irmão: a nunca ficar dependendo só do altar para saber da verdade. Eu sempre procurei examinar as Escrituras Sagradas, porque foi uma responsabilidade que Jesus intimou a cada um dos servos seus.
diz ser servo de Deus e ainda está praticando as coisas do mundo, essas pessoas não nasceram de novo ainda. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de igreja e ainda pratica as coisas do mundo, tem que nascer de novo. Aleluia. Jesus falou para o religioso Nicodemos. Jesus disse para ele assim: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito jamais herdará o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E que tipo de céu é esse? Que muitos falsificadores da palavra de Deus estão prometendo. A pessoa ainda está bebendo, a pessoa está fumando, a pessoa está prostituindo, a pessoa está indo à feitiçaria, está indo à idolatria, a pessoa está tendo casos sodomitas e diz que vai para o céu. Que céu é esse? Aleluia, glória a Deus. Quando a pessoa aceita verdadeiramente a Jesus e quer seguir verdadeiramente os caminhos de Deus, tudo que o mundo oferece, que a palavra de Deus condena, a pessoa abandona. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele faz a obra em nós. É o que diz o versículo 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. A Bíblia diz: nenhum bêbado herdará o reino dos céus. Tanto quem bebe bebida fraca ou bebida forte. A Bíblia diz que nenhum viciado herdará o reino dos céus. Tanto que fuma cigarro ou que usa droga. A Bíblia diz que os que se prostituem, os que cometem adultério e fornicação, não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Porque o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. A Bíblia diz que nenhum pecado abominável ou sodomita vai herdar o reino dos céus. Glória a Deus. A Bíblia chama isso de sexos ilícitos e casamentos abomináveis. Homem com homem e mulher com mulher. Não podemos encontrar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz no Antigo Testamento e no Novo Testamento que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Não é eu que estou te julgando, é a palavra que Deus te diz. Foi regras que Deus estabeleceu para todo ser humano. Se não andar em conformidade com a palavra de Deus, nunca herdarei o reino dos céus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado Porque o seja Espírito Deus. Santo, Aleluia. ele convencerá o mundo, os habitantes do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os que cometem incesto não herdarão o reino dos céus. Aqueles que sentem desejos estranhos pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou pelo seu tio, ou pelo seu primo, ou por algum parente seu, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Isso se chama incesto, pecados diante de Deus. Aleluia. Os que cometem zoofilia, que quer dizer sexo com os animais. Glória a Deus. E hoje, esses pecados que a Bíblia condena está se espalhando pelo mundo. Estão Aleluia. tentando normalizar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Irmão, tem mais gente aí que vai herdar o reino dos céus? Tem. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. De toda a feitiçaria, de toda a hierarquia, desde a bruxaria, macumbaria e entre outros, feitiçaria, assim como a igreja satânica também. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aleluia.
tais heresias, quem pratica tais coisas também não herdará o reino dos céus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Porque são práticas que a palavra de Deus condena. Não Aleluia. adianta, meu amigo e minha amiga. Não adianta você fazer jeitinho. A verdade sempre vai ser a verdade. É o que eu falo aqui. Ainda que essa verdade venha ao meu encontro, eu também não posso deixar de pregá-la. Eu tenho que falar a verdade, porque ela corta aí, corta aqui, transforma aí, transforma aqui. E a obra de Deus é feita. Glória a Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome. No livro de Mateus diz assim: como escapareis da condenação do inferno? Aleluia. A nossa luta, irmão, é contra um ser invisível que a gente não vê, mas ele está de olho em nós. Horas. Satanás, os demônios, a morte, a cafetão amarelo, está de olho em todos aqueles que procuram se santificar e buscar a face de Deus. A Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aleluia. Glória a Deus. Pastores renunciando por causa de prostituição, pastores renunciando por causa de bebedeira, pastores renunciando por causa de vício, pastores renunciando por causa do mundanismo, pastores renunciando porque viu artista, pastores renunciando por causa do presente século. E a Bíblia diz que a nossa moradia não é nessa moradia. O tempo passa e a sua consciência do mundo também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Foi Deus. interessante, irmão. Eu vou entregar para ti, mas fica de olho aí, Glória a produção, Deus. que muita coisa está saindo do script aqui. Muita coisa eu não escrevi, está saindo fora. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Glória a Deus. Existe muita gente que acha que é fácil, irmão, abandonar a igreja. Existe muita gente, irmão, que acha que é fácil renunciar, que acha que é fácil abandonar, que acha que é fácil. Não, eu agora vou viver a minha vida. Igual eu vi os relatos essa semana de alguns pastores. Um falou assim, não vou dizer o nome deles aqui: eu agora vou viver a minha vida. Não quero mais saber desse compromisso com a igreja, com pregação. Olha o que eu ganhei: uma pressão bem alta e uma diabetes na minha vida. Vou viver a minha vida. Aí o outro: eu estou doente, não quero mais saber de igreja, estou renunciando, estou passando para a convenção, vou para Guaracama, estou passando a minha direção, não quero mais saber de igreja. Aí o outro diz: eu desgastei tanto na igreja, fiz tanto pelo povo, e eu não tenho mais valor, estou abandonando, eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Só que teve outros relatos que eu não vou relatar aqui por causa do tempo. Só que eles se esquecem, esses que falaram isso, esses e outros, que eles se esquecem que tem um ser, que eles lutaram contra esse ser há muito tempo. Eles mandaram queimar o diabo, mandaram pisar nos demônios, mandaram repreender a dor na morte, enfrentaram o inferno em peso, enfrentaram os espíritos, e eles acham que os espíritos vão ficar assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Ouviu aí, Satã? Ouviu, irmãos? É para de férias. Ele não quer mais saber de igreja. E agora, Satã? Aí o diabo: era tudo que eu queria. Aí os demônios: o que você queria, Satã? Que eles abandonassem o chamado, esquecessem os dons e o poder de Deus, para mim poder ter legalidade e me vingar daqueles que mandaram me queimar, que mandaram me destruir, que repreenderam os meus demônios
inimigos que estão aí para poder destruir vida. Agora nós vamos se vingar. Aí o demônio prepara as hierarquias. Isso que eu estou falando é real. Aí o demônio, o próprio Satanás, demônios, eu quero um da hierarquia maior. Isso, você, comandante, leve 100 demônios contigo. Vai atrás daquele pastor que está naquele exato momento, é desapercebido sem a vontade de Deus. Vem você agora, demônio da hierarquia. Você leva mais 100 contigo. Vai atrás daquele outro. Você vem aqui e o diabo legalizando, dando legalidade e ordem